Olá! Falar de violência é sempre um tema sensível e que deve ser discutido com maior gravidade quando envolve a prática de crimes violentos ou sexuais contra crianças e adolescentes. Devemos lembrar que a Constituição Federal afirma que é dever e prioridade absoluta da família, da sociedade e do Estado colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Pensando em como colocá-los a salvo de velhos e de novos tipos de violências, é que o deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, propõe revisar as penas aplicadas aos crimes e instituir novas medidas de proteção à criança e ao adolescente. Deputado, seja muito bem-vindo. Vamos conversar sobre a sua proposta? Vamos conversar. Muito obrigado aí pelo espaço, Cristiane. Acho que é um tema que é relevante para o momento que a gente vive e tenho certeza que vamos conseguir avançar nessa questão aí. Deputado, seu projeto é bastante impactante, já que ele vai alterar o Código Penal, a Lei de Crimes Hediondos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. O que motivou a sua proposta? Olha, eu trabalho há muito tempo, Cristiane, com a questão da violência, a redução da violência. Eu fui secretário de Saúde 8 anos no Rio Grande do Sul, coordenei programas de prevenção da violência que reduziram o número de mortes violentas, de acidentes de trânsito e de suicídios no Rio Grande do Sul em quase 20% entre 2007 e 2010. Né? E me dediquei no Congresso, voltando ao Congresso, me dediquei a esse tema. Eu sou autor da nova lei sobre drogas, eu trabalhei na questão do marco da primeira infância, o marco da criança, né, no período, no início da vida. Fui autor da lei de notificação de prevenção do suicídio, que é uma lei que obriga a notificação compulsória na escola e nos postos de saúde dos casos de tentativa de suicídio ou de automutilação, que é uma porta de entrada, né, aumenta o risco do suicídio. E agora, sim. Exatamente sobre isso é que eu vi que o seu projeto inova. Ele trouxe para dentro da discussão da lei essa questão de crimes praticados em meio digital que induzem crianças e adolescentes a praticar ou suicídio ou automutilação. Você está caracterizando esses novos crimes dentro da lei. Isso, caracterizando e aumentando a pena, né? Porque na verdade não tem claro, esse crime não é caracterizado de maneira adequada até hoje, né? E com a pandemia, com o fato das crianças ficarem mais tempo em casa, ligadas na rede, né? Isso tem aumentado muito a frequência, inclusive chega a ponto de determinados sites combinarem suicídios coletivos, né, de crianças e adolescentes. É um horror, né? Não dá nem para a gente qualificar uma coisa dessa. Então, o que eu estou me preocupando aqui, e trabalhei na lei para isso, no projeto de lei, é para que esses crimes sejam exemplarmente punidos, né? Que a criança que for vítima pela internet, inclusive, de violência induzida a cometer a automutilação, suicídio, a questão também do abuso sexual pela internet, né? Tudo isso está dentro da proposta com penas aumentadas, crime hediondo, não tem progressão de pena, tem que tirar essas pessoas o máximo tempo possível da rua e da internet, né? Para impedir que eles causem vítimas, né? Exatamente isso que me chamou a atenção no texto do seu projeto. Essa questão do foco no aumento das penas e o peso que elas estão ganhando. E essa inserção dentro da lei de crimes hediondos, inclusive retirando o direito a pagar fianças e outras coisas mais. É uma tendência e está sendo verificado que o aumento da punição e o rigor na punição são efetivas para coibir esse tipo de crime? Olha, isso é uma discussão filosófica quase, né? Eu lido com isso há muito tempo, esse debate, né? E eu posso dizer que os modelos que funcionam, os exemplos que nós temos no mundo que funcionam, são exemplos de rigor contra a violência. A violência não se trata
com luva de pelica, né? A violência tem que ter, a lei tem que ser dura. Os países que têm o maior rigor para controlar consumo de drogas, para controlar tráfico de drogas, para controlar crime violento, são os países que têm os melhores resultados. Eu cito dois exemplos aqui, o Japão e a Suécia. São os países que têm menos homicídios do mundo, menos violência no trânsito, são países que têm menos, enfim, eventos que botam em risco a vida, né? E são países que têm leis duríssimas, né? E há muito tempo, né? Então, eu acredito que não existe outra maneira de enfrentar a violência a não ser fazendo com que a pessoa que vai cometer o crime violento ela pense duas vezes antes de cometer, né? Ela saiba que vai ter uma pena dura, que ela vai ter que pagar caro o que ela está fazendo. Isso faz com que se reduza a violência, né? A Suécia é um exemplo. A Suécia, com as leis duras que tem, ela reduziu, inclusive, o número de presídios. Hoje ela chegou a fechar 6 presídios por falta de preso. As pessoas pensam muito antes de cometer algum crime na Suécia, e aqui no Brasil nós temos que fazer a mesma coisa. Deputado, o seu projeto também volta o olhar para a questão da atuação do Estado e das suas instituições, né? Então, uma coisa que chama a atenção é o fato de você propor vedar as visitas íntimas em instituições socioeducativas, justamente para buscar melhor proteger crianças e adolescentes contra possíveis crimes sexuais. É esse mesmo enfoque? É esse mesmo enfoque. Eu acho que não existe razão para ter esse tipo de visita íntima numa criança, com criança, né? Com jovens, adolescentes. Isso não tem razão de ser, né? E eu acho que isso tem que ter, tem que fazer parte, inclusive, da educação sexual, né? Eu acho que tem momento certo para tudo, ainda mais jovens que estão privados de liberdade por comportamento alterado, comportamento violento. Eu acho que isso tem que ter muito cuidado com isso. O risco de comportamento violento ele aumenta quanto menor é a idade da pessoa envolvida, né? Se sabe hoje que os danos que a violência contra a criança, principalmente a criança pequena, nos primeiros anos de vida, os danos que são cometidos contra essa criança repercutem a vida inteira dela. Ela tende a ter um comportamento agressivo também, tende a diminuir o controle de impulsos, né? Isso é visível, inclusive, através de exames até de neuroimagem. O cérebro se altera, né? A partir da violência. A violência causa um dano, não só o dano físico, né? Mas causa o estresse tóxico na criança, né? A criança fica tensa, fica muito angustiada por longo tempo. Isso faz com que a hidrocortisona, outros os componentes, os hormônios do estresse fiquem elevados muito tempo, né? E esses hormônios elevados muito tempo acabam causando lesão cerebral, lesão física do cérebro, principalmente nas regiões de controle do impulso, e torna essa criança vítima de violência, ou vítima de negligência, ou vítima de abuso. Ela tem um potencial enorme para ser um adulto que vai repetir o comportamento violento, né? Por falta de controle de impulso. Então, isso tem que ser controlado. Deputado, nossa última pergunta, então. Chama atenção também a proposta de um cadastro de todas as instituições sociais que desenvolvem atividades com crianças e adolescentes junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, como uma forma de aprimorar essas medidas de prevenção e evitar crimes. Como é que vai funcionar essa questão do cadastro e qual é o impacto que ele vai ter dentro do funcionamento desse sistema? Não, eu queria só corrigir uma informação. Não é hidrocortisona, é hidrocortisol. É um dos hormônios do estresse que causa lesão. Ele destrói neurônios, ele destrói as conexões de neurônios, né? Só para corrigir a informação. Mas esse cadastro ele visa dar uma responsabilidade maior e um controle maior das instituições que cuidam das crianças, né? Inclusive dos agentes públicos que cuidam das crianças. Talvez uma das piores formas de violência é a pessoa se esconder atrás de um cargo, uma função pública, para cometer crimes contra as crianças. Então, de todos os tipos, desde o crime sexual até o crime de ação violenta. Então, é importante que se saiba quem são as pessoas, se tenha uma capacidade de coordenar e de ter um controle maior dessas instituições.
Deputado, muito obrigada pela sua participação e desejo muito sucesso aí com a proposta. Eu que agradeço. Um grande abraço, muito obrigado. E a você de casa, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo Palavra Aberta.